Tem momentos que dá vontade de chutar o balde, acabar com tudo. O casamento, quando ele está em crise, ou mesmo quando ele já chegou naquele limite, que os cônjuges já não se entendem, que um dos dois já quer se separar, não está nesse momento crítico, onde já estão numa crise grande, surge aquela dúvida, né? Devo lutar pela restauração do meu casamento? Será que Deus quer restaurar meu casamento? Essa é a dúvida que muitas mulheres têm. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana e eu falo sobre restauração de casamento. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai clarear muito a tua mente. Para início de conversa, nós não podemos falar da vontade de Deus sem antes a gente saber quem Deus é. Porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente sabe que tem alguém, que tem um ser que nos cuida, mas a gente não sabe exatamente quem Deus é. Deus é aquele que criou todas as coisas, céus, mares, tudo o que tem neles. Deus é um Deus soberano. Não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus permita. Nada que acontece na minha, na tua vida, sem que Deus saiba ou que Ele permita. Tudo está debaixo do governo dEle. Tudo está debaixo da soberania dEle. Nada acontece sem que Ele tenha colocado na nossa vida ou sem que Ele tenha permitido isso na nossa vida. E eu quero deixar só uma observação aqui. O diabo, ele não age na tua vida, ele não age na minha vida, sem que Deus permita. Então, se tu vem de uma igreja que manda amarrar o diabo, que te ensina a amarrar o diabo, a expulsar o demônio, esse tipo de coisa, quero que tu entenda que isso é pura bobagem. Com todo respeito a ti, eu te digo, isso é bobagem. O diabo, ele está debaixo do governo de Deus. E ele só age quando e se Deus permitir. Não importa se a gente decreta, não importa se a gente manda, não importa nada. Cristo, na cruz do Calvário, ele já fez tudo por nós. Ele já pisou na cabeça do diabo, ele já liquidou o diabo. O diabo, ele está debaixo da autoridade de Deus. O diabo não faz nada na tua vida sem que Deus permita. Deus é um Deus onisciente, Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder está na mão do Senhor. Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo o que está acontecendo na tua volta, tudo o que vai acontecer. Deus, Ele está dentro do teu coração. Ele sabe até o que tu vai falar, mesmo antes de tu falar, assim, que está no pensamento, no nosso pensamento, né? Deus já sabe. Antes de eu abrir minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. E foi Deus, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, quem criou o casamento. E na palavra lá em Gênesis 2:18, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele não nasceu no coração do homem, ele não nasceu no nosso coração. O casamento, ele nasceu no coração do Senhor, no coração de Deus, foi criação de Deus, é obra de Deus. Isso é importante a gente entender. Veja bem a importância do casamento para o Senhor. O casamento na Bíblia, ele é comparado ao Evangelho, ele é comparado a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, a igreja que são os cristãos. O casamento é obra de Deus, então não é algo que o mundo criou, não é algo que o homem criou, é algo que é realmente do coração do Senhor. Então, quando tu tá orando ao Senhor, quando tu tá pedindo para o teu casamento, entenda, tu não tá pedindo algo que Deus não se importa, algo que não é importante. Não, tu está pedindo algo que foi Deus que criou. Não é algo que tu queira adquirir, não é um bem material, não. É uma aliança que tu fez com teu marido, que é uma criação do Senhor. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento quando a gente vai orar pelo nosso casamento, quando a gente está vivendo o nosso casamento, a forma como estamos vivendo o nosso casamento. É importante a gente entender que esse casamento é criação do Senhor, é algo realmente importante. Mas eu quero te dizer uma coisa, minha querida. Deus, Ele não promete na Bíblia que Ele vai restaurar o teu casamento. Deus não promete isso. Mas Ele promete que não te desampara, que Ele vai estar do teu lado, que Ele vai estar contigo, que Ele vai estar te instruindo, que Ele vai estar te guiando através do Espírito Santo. Tu não vai estar sozinha na decisão de restaurar esse casamento. Deus vai estar contigo. Ele promete que Ele vai estar contigo a todo momento, a todo tempo. Mas para isso, tu precisa se relacionar com Deus. Tu precisa ter essa intimidade com o Senhor, essa aproximação do Senhor. Quando a gente vive em comunhão com Deus, quando a gente vive conectado com o Senhor, em oração, na leitura da palavra, quando a gente está sensível ao que o Espírito Santo fala conosco, Deus, Ele está nos instruindo ali. Deus está nos dirigindo ali. Esse relacionamento faz
com que teu espírito esteja conectado com o Espírito de Deus. Quando tu vive uma vida que tu tá distante do Senhor, quando tu não tem relacionamento, quando tu não tem tempo devocional com Deus, quando tu não tem um tempo de oração, quando tu busca Deus só quando a coisa tá feia, só quando a crise tá grande, tu não consegue ter essa conexão com Deus, porque tu não consegue ouvi-lo, entende? Tu precisa te relacionar com Deus, não é assim, não há uma religiosidade, precisa todo dia, tal horário, não. Mas a tua mente tem que estar conectada com o Senhor. Tudo que tu faz deve estar conectado com o que a Bíblia fala. Você deve pensar sempre, isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor, isso que eu estou fazendo está certo com a palavra de Deus? O que a palavra diz sobre ser uma boa esposa? O que a palavra diz sobre ser uma serva do Senhor? Quando você tem essa proximidade com Deus, quando tu tem essa intimidade com Deus, tu consegue ouvir claramente a vontade de Deus para a tua vida. Tu consegue ouvir claramente Deus te guiando, Deus te dizendo, faz assim. Deus fala mesmo ao nosso coração. Mas tu precisa te relacionar com o Senhor através da oração, através da leitura da palavra. Tu precisa deixar que o Espírito Santo te conduza, mas sempre entendendo que teu casamento, sendo restaurado ou não, não vai ser isso que vai conduzir a tua vida. Não vai ser isso que vai conduzir a tua vida. Quem conduz a tua vida é Deus. A tua vida deve ser conduzida a obedecer ao Senhor. Tu deve se regozijar no Senhor. Eu vejo muitas mulheres esperando a restauração do casamento, mas a expectativa dela, a alegria dela, a esperança dela está só no casamento. A expectativa de felicidade está só no casamento, está na restauração desse casamento. Ela não entende que a alegria dela, a paz, a felicidade, o regozijo da vida dela está no relacionamento dela com o Senhor. Independente se esse casamento vai ser restaurado ou não. Eu falo sempre sobre destronar o marido, sabe? Tu coloca teu marido lá no trono, lá naquele altar lindo, tu fica lá adorando aquele homem. Nossa, que maravilhoso meu casamento. Aquele homem, eu quero que volte, eu quero restaurar, eu quero meu casamento de volta. Tu olha só para ele e para de olhar para Deus. E tira Deus dali e coloca o teu marido. Tá errado. O trono do teu coração é Deus, o trono da tua vida. Quem deve estar no trono da tua vida, quem deve estar no altar da tua vida é o Senhor e ninguém mais. Nós oramos, nós pedimos sim pela restauração do nosso casamento. Nós queremos o nosso casamento restaurado, nós queremos nosso marido dentro de casa, nós queremos nosso lar feliz, nós queremos harmonia, paz, eu quero me relacionar bem com meu marido, eu quero ser feliz com meu marido. Mas isso não é prioridade na nossa vida. E tem muitas mulheres esperando por essa restauração, esperando que essa restauração, que esse casamento vai trazer a alegria do coração delas, que elas perderam. Vai trazer a felicidade delas, mas elas precisam entender que a felicidade plena é só em Deus. Fora de Deus não tem, fora de Deus é luta, fora de Deus é tristeza, fora de Deus é expectativa no homem, que é falho, que é pecador. Então nós temos que aprender a nos regozijar no Senhor. Ali em 1 Tessalonicenses fala assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós temos que entender que a nossa alegria deve estar no Senhor. Que por mais que você ame, por mais que tu ame esse marido, por mais que tu queira estar com ele, que tu queira ele de volta dentro de casa, por mais valoroso que isso seja, a tua felicidade, ela não está no teu marido. Ela não está no teu marido, não está no teu filho, não está no casamento, não está em ninguém, a não ser naquele que te criou, naquele que te amou primeiro, que é Deus, naquele que é teu Senhor, que é teu Salvador, que é Cristo Jesus. É nele que está a tua alegria, é nele que está a tua felicidade, independente de restaurar ou não o teu casamento. Te relacione com o Senhor, que ele seja prioridade na tua vida. Deus vai te conduzir para a restauração do teu casamento, se essa for a vontade do Senhor. Mas como eu falei lá no início, casamento não é uma obra humana, é uma obra do Senhor. Então creia que se tu é uma pessoa, se tu é uma mulher de Deus, se tu é uma mulher que busca o Senhor, Deus vai falar ao teu coração. Deus vai te mostrar o passo que tu deve dar. Deus vai te dizer como tu deve agir em todas as situações, em todos os momentos. Por mais difíceis que forem, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar te conduzindo.
mas é preciso que tu esteja em relacionamento com Ele. É preciso que tu esteja conectada, o teu espírito com o Espírito do Senhor. E Deus vai te guiar. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu quero que tu curta aqui esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer meu canal. Se inscreve aqui também se tu não é inscrita ainda. E até o próximo vídeo. Um beijo grande. Deus te abençoe.